E vamos terminar o assunto beneficiários. Nós vimos os segurados, vimos os dependentes, suas classes, né? E agora ficou faltando a gente falar um pouco de algumas regras. Algumas regras que eu acho importante, referentes ao assunto dependentes e seus benefícios, dependentes entre si, algumas regrinhas envolvendo o assunto dependentes. Isso também vai nos ajudar quando mais tarde a gente for falar sobre a pensão por morte. Quando a gente for falar sobre a pensão por morte, tá? Então, bora lá. Vamos para as regrinhas aqui. Primeira, a ordem de vocação. A ordem de vocação é determinada. A ordem de vocação é determinada no momento do evento gerador. A ordem de vocação é determinada no momento do evento gerador. Qual o evento gerador da pensão por morte? A morte. Qual o evento gerador do auxílio reclusão? O recolhimento à prisão. Então é nesse momento, da morte ou do recolhimento à prisão, que nós vamos saber quem vai ser ou quem serão os dependentes daquele segurado que vão receber a pensão por morte ou o auxílio reclusão. A ordem de vocação, quem vai ter direito, é determinada no momento do evento gerador. Eu costumo brincar que em direito previdenciário não dá para ir adiantando a papelada, sabe? Assim, olha, INSS, meu marido está muito ruim, então eu já vim adiantar a papelada, porque eu acho que ele não vai passar dessa semana. Não pode. Não dá para adiantar a papelada. Porque uma pessoa que hoje é meu dependente, amanhã não é mais. Não é mais. Sei lá, um filho fez 21 anos, por exemplo, deixou de ser dependente. Pessoas que hoje não são, amanhã podem vir a ser. Né? Casei. Então eu só vou saber quem é dependente de quem no momento do evento gerador. É aí que vai se estabelecer a ordem de vocação. Ok? Segunda regrinha. Classe superior exclui classe inferior. Classe superior exclui classe inferior. Ou seja, o camarada morreu, ou foi preso, tanto faz. Deixou gente de primeira classe, nós já sabemos quem são, de segunda classe, de terceira, deixou gente para tudo quanto é lado, né? Tá. Quem recebe o benefício? A de cima, a preferencial, primeira classe. Se deixou gente de segunda e terceira, quem recebe? A segunda. Por isso que nós comentamos na aula passada que é tão difícil o irmão receber, né? Porque para ele receber, não pode ter deixado segurado ninguém da primeira, ninguém da segunda. Ainda tem que ser dependente, comprovar dependência econômica, tem que ser menor de 21 anos, ou inválido, ou com deficiência. Porque classe superior exclui classe inferior. Ok? Outra regrinha. Derivada dessa daqui, ó. Derivada dessa daqui. Não é possível a divisão do benefício. Não é possível a divisão do benefício entre dependentes de classes diferentes. Não é possível a divisão do benefício entre dependentes de classes diferentes. Porque justamente classe superior exclui classe inferior, então não vai dar, nunca vai dar para o benefício ser dividido entre pessoas de classes diferentes. Aí que vem aquela pegadinha, né? O examinador coloca na prova. Fulano, né? Morava, casado, 2 filhos menores de 21 anos, morava com eles a mãe dele, idosa, doente, dependia dele para tudo, tal. Ele faleceu. Aí a pensão vai ficar para a viúva, os 2 filhos menores de 21 anos e a mãe, já que ela dependia dele. Errado, errado. Mãe está fora. A mãe está fora.
Por quê? A mãe é de segunda classe. Não dá para dividir o benefício entre dependentes de classes diferentes. Não dá. Agora, mais uma regrinha. Dependentes de mesma classe concorrem entre si. Dependentes de mesma classe concorrem entre si. Ou seja, camarada morreu, ou foi preso, deixou gente de primeira, segunda e terceira. Tá, já sei, Flávio, que quem recebe é a primeira. Tá. Na primeira classe, ele deixou a esposa, 2 filhos menores de 21 anos. E o benefício dele foi calculado em R$6.000. Fácil. 2 para a esposa, 2 para cada um dos filhos. 6.000 divide igual. Não tem aquela história, sabe? A esposa ganha mais. Não, divide igualzinho. Dependentes de mesma classe concorrem entre si. Até mesmo porque não dá para dar o benefício para pessoas de classes diferentes. Acabamos de ver isso, não é? Acabamos de ver que não é possível. Outra regra. Não é possível a reversão de cotas. Não é possível a reversão de cotas. Tradução. O cara morreu, deixou a esposa, 2 filhos menores de 21 anos. Um filho faz 21 anos. E agora? O benefício era de 6.000. 2 para cada um. E agora? Agora que a mulher continua recebendo 2, o outro filho continua recebendo 2, e os 2.000 daquele filho que fez 21 anos não vai ser pago para ninguém mais. Não, não tem isso mais. Digo não tem mais porque antigamente existia. Antigamente funcionava assim, ó. A esposa, 2 filhos menores, um filho fazia 21 anos, benefício de 6.000, estava 2.000 para cada um. Quando um filho fez 21 anos, aí o benefício agora era 3.000 para a esposa, 3.000 para o filho que sobrou. Entendeu? Existia a reversão. A cota daquele que deixava de ser dependente revertia em favor dos demais. Ela ia para os demais. Aí você tinha que fazer a divisão de novo. Agora não. 2, 2, 2. Um deixou de ser dependente, a esposa continua com 2, o filho menor de 21 continua com 2. Aquele filho de 20, que não tinha 21, agora fez 21 anos também. A esposa recebe 2.000. Porque não tem essa reversão. Não tem essa reversão. Ok? Muito bom. Outro. Benefício não passa de classe para classe. Benefício não passa de classe para classe. Tradução. Não funciona assim, ó. Acabou o povo da primeira classe, agora vão começar a pagar para o povo da segunda. Acabou o povo da segunda, agora da terceira. Não, não, não. Não vai de classe. Primeira, morreu. Tinha gente de quais classes? A primeira, segunda e terceira. Tá bom. Primeira recebe. Segunda e terceira, acabou. Já não vai receber mais nada. Acabou. Olha o seguinte exemplo. Ó. Olha o seguinte exemplo. Não sei se eu dei na aula passada, mas acho que não. Casalzinho, hein? Coisa mais linda. Marido, esposa. Ainda bem que não depende de desenho para viver, né? Senão estava a pé. Tudo bem, casadinhos, coisa mais linda. Tá? Não tem filhos, tá? Sem filhos. Não tem filhos. Nenhum dos dois, nem desse casamento, nem filhos anteriores, nada. Ela tem pais que dependem dela economicamente, dependência econômica. Ela também tem irmãos. Ela também tem irmãos menores de 21 anos, inválidos, aquela história toda que nós já sabemos, que também dependem dela economicamente, tá? Que também dependem dela economicamente. Ele, por sua vez, ele tem pais que dependem dele economicamente.
E também tem, família grande, também tem irmãos que dependem dele economicamente, são menores de 21 anos, aquela história toda que nós já sabemos. Ele é segurado e ela também. Os dois são segurados da Previdência. Então, os dois estão contribuindo, ou como... ainda não tivemos essa aula. Os dois estão contribuindo ou estão no período de graça, que a gente vai ver depois. Os dois são segurados, beleza. Deus o livre e guarde, sofrem um acidente. Sofre um acidente. Ele morre primeiro. Ele morre primeiro. Ela morre 2 horas depois. 2 horas depois. Como é que fica a pensão de cada um? Como é que fica a pensão de cada um? Bom, a dele vai para ela, certo? A dele vai para ela. Flávia, mas aí ela morre 2 horas depois. Acabou o benefício. Nossa, mas por 2 horas, por que não, o benefício não vai aqui para os pais dele, que dependem dele economicamente? Por que o benefício não vai para os irmãos? Não, não. O benefício vai para quem é de primeira classe. Ele tem uma dependente de primeira classe, a esposa. Mas Flávia, ela morreu 2 horas depois. Fazer o quê? O benefício dele vai para ela. E acaba 2 horas depois. Aí o dela. O dela não chega aí para ele, porque quando ela morre, ele estava morto. Ela já era viúva. Então, o dela vai para os pais. O dela vai para os pais, que são de segunda classe. Os irmãos dançaram na história. Os irmãos dançaram na história. Não é? Poderia ter acontecido ao contrário. Ela morre primeiro, ele 2 horas depois. Aí era ao contrário, né? Aí o dela ia para ele, e o dele, ele morria depois, acabava o benefício, o dele ia para os pais. Flávia, e se os dois morrem ao mesmo tempo? Não dá para determinar quem morreu primeiro e quem morreu depois. Bom, aí, os benefícios dos dois podem ir para os seus respectivos pais. Aí sim. Porque agora não dá para saber quem morreu primeiro. Não é? Isso em direito tem um nome bonito. Chama comoriência. Quando os dois morrem, não dá para determinar quem morreu primeiro. Né? É a tal da comoriência. Beleza? Esse desenho lindo é um Leonardo da Vinci, né? Do século XXI. Então, ainda bem que não depende de desenho para viver. Benefício não passa de classe para classe. Ok? Outro. Benefício cessa. Benefício cessa. O benefício cessa quando não existem mais dependentes. Sim, porque assim, se o benefício ele é dividido entre as pessoas da mesma classe, né? Então, nosso exemplo, a esposa, 2 filhos menores de 21, 6 mil, um fez 21, 4 mil, outro fez 21, 2 mil. O benefício só cessa quando aquela esposa, né, a viúva, não falecer, ou tiver outra causa, tal, aí cessa o benefício. Mas o benefício ele vai continuar sendo pago enquanto tiver um dependente, sem passar de classe para classe, claro, sem passar de classe para classe. Ok? Muito bom. Outra regra. Outra regra. Essa tá aqui, ó. Artigo 107. Não é 108 não. Artigo 107 do Decreto 3048 de 99. Esse dispositivo fala o seguinte, ó. Não dá para esperar. Não, Flávio, ele não diz isso, né? Não, ele não diz isso. Eu estou colocando daqui para facilitar a nossa vida. Mas ele diz assim, ó. A concessão da pensão por morte não será protelada, não será adiada pela falta de habilitação de outro possível dependente.
Seguinte, ó, primeira parte. O cara morreu. Vai lá a mãe. A mãe. Depende dele economicamente e tal. Aí o INSS vira assim, minha senhora, pelo amor de Deus, mas nem esfriou ainda. O senhor já veio receber o benefício. Vamos aguardar aí uns 30, 40 dias, né? Para ver se não aparece uma esposa, um esposo. Não, não pode. O INSS não pode fazer isso. A concessão da pensão não será adiada pela falta de habilitação de outro possível dependente. Né? Começa a pagar para esses pais. Agora, qualquer habilitação posterior, quem chegar depois, que importe em exclusão ou inclusão de dependente, vai excluir os pais, incluir o filho, sei lá, que apareceu depois. Essa habilitação posterior somente produzirá efeito a contar da data da habilitação. Só a partir da data que apareceu esse novo na história, tá? Que apareceu esse novo na história. Ok. Outra regrinha. Agora, vamos lá para o artigo 16, que diz o seguinte, ó. Artigo 16, 6, parágrafo 6A. Artigo 16, parágrafo 6A. Decreto 3048 de 99, que fala sobre prova de união estável, ele usa essa expressão? Isso. Prova de união estável, a prova do vínculo, né? A prova do união estável e da dependência econômica. A prova da união estável e da dependência econômica. Fala sobre, tem que provar, né? Tem que provar, lembra dos documentos lá, do artigo, né? Tal, beleza, parágrafo 3º. As provas, para provar a união estável e dependência econômica, é preciso início de prova material, não basta testemunha, precisa de prova material da época dos fatos. Uma prova material, não basta a prova testemunhal, não basta testemunha, não basta, tem exceção, já vamos ver. Não basta testemunha. Precisa de prova material da época dos fatos. E esta prova, esse início de prova material, ele tem que ser produzido em período não superior aos 24 meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento à prisão. Então, esse início de prova material, ele tem que ter sido produzido em período não superior aos 24 meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento à prisão. A prova, esse início de prova material, é da época do fato e não pode ter sido produzido com mais de 24 meses antes da data do óbito ou do recolhimento à prisão. Não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Essa é a regra, não adianta levar só testemunha. Exceto, quando é que se aceita só testemunha? Motivo de força maior ou caso fortuito. Aí vai aceitar só testemunha. Tá, mas o que é força maior ou caso fortuito para o INSS? Parágrafo 2º do artigo 143. Vamos ver o que diz o artigo 143? Diz o seguinte, ó. Parágrafo 2º. Caracteriza motivo de força maior ou caso fortuito a verificação de ocorrência notória, todo mundo sabe, tais como incêndio, inundação, desmoronamento, que tenha atingido a empresa na qual o segurado alega ter trabalhado. Vai ter que ser comprovado mediante registro da ocorrência policial feito em época própria,
ou apresentação de documentos contemporâneos dos fatos e verificada a correlação entre a atividade da empresa e a profissão do segurado. Beleza? Então, ó, não se admite só prova testemunhal, exceto caso fortuito, força maior. E o que é caso fortuito, força maior para o INSS? Artigo 143, parágrafo 2º do decreto ainda. 143, parágrafo 2º do decreto. Caracteriza motivo de força maior ou caso fortuito a verificação de ocorrência notória, todo mundo sabe, é de notório, tais como incêndio, inundação ou desmoronamento que atingiu a empresa na qual o segurado alegue ter trabalhado, devendo ser comprovada mediante registro de ocorrência policial feito na época própria ou apresentação de documentos contemporâneos dos fatos, verificada a correlação entre a atividade da empresa e a profissão do segurado. Ok? Muito bom. Prova, né? Prova do quê? De união estável e de dependência econômica. Muito bom. Volta para o 16. Volta para o 16. Outro aqui. Outro interessante. Tá aqui, ó. Artigo 16, parágrafo 9º. Agora, artigo 16, parágrafo 9º. Também do decreto 3048 de 99. E esse dispositivo fala da exclusão de dependente. Exclusão de dependente. Então, deixa de ser dependente. O que acontece aqui? Será excluído definitivamente da condição de dependente, não é mais dependente, aquele que tiver sido condenado criminalmente por sentença transitada em julgado. Sentença transitada em julgado é aquela sentença da qual não cabe mais recurso. Ele foi processado lá na esfera penal, esfera criminal, e não tem mais recurso, viu? Ele foi condenado como autor, ou coautor, ou ainda partícipe de homicídio doloso, a intenção, né? O dolo é a intenção. Ou tentativa de homicídio doloso, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Aqueles que não dá, né, que não entendem que estão sendo processados, que eles não entendem a gravidade do que fizeram, os absolutamente incapazes e inimputáveis. Então, aquele que foi condenado criminalmente por sentença transitada em julgado. Aqui tem uma pegadinha que de vez em quando eles põem. De homicídio, aí eles escrevem assim, doloso ou culposo. Não, Flávio, é só doloso, só o dolo, só a intenção. Ou tentativa contra a pessoa do segurado. Esse dispositivo, ele surge daquele caso da Suzane, lembra que participou da morte dos pais, tal? Não dá para receber a pensão dos pais, não dá. É o típico caso aqui, excluída definitivamente do rol de dependentes. Não dá, né? Não tem como. Beleza? Muito bom. Mais uma. Nossa, Flávia, tem coisinha aqui? Tem. Agora, mas está vendo que a gente está vendo vários assuntinhos aqui que vão nos ajudar quando a gente for estudar a pensão por morte. Já vamos ter feito algumas coisas aqui. Ó, esse daqui nós já vimos, né? É o artigo, deixa eu ver aqui, 105, parágrafo 4º nós já vimos. Ó, não, parágrafo 4º isso. Perde o direito, acabamos de ver, né? Perde o direito à pensão por morte, condenado criminalmente por sentença transitada em julgado. Então, aqui ele já estava recebendo a pensão. No que nós vimos antes, ele é excluído da condição de dependente, nem chegou a receber. Aqui ele perde, aqui ele estava recebendo e perde. Nada mais justo, Flávia.
Se lá ele nem vai chegar a receber, no anterior, no dispositivo anterior, aqui ele estava recebendo e perde. Mas, artigo 105, parágrafo 5º. Artigo 105, parágrafo 5º do decreto 3048 de 99. Aqui fala sobre perda de pensão, do cônjuge, companheiro ou companheira. Aqui o negócio deu ruim, é para o cônjuge, para o companheiro ou para a companheira. E diz o seguinte, está lá recebendo, perde o direito. O cônjuge, companheiro ou companheira, se comprovada a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização do casamento ou da união estável com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário. Então, simulação, fraude no casamento ou na união estável. Ou houve o casamento ou união estável com o único objetivo, fim exclusivo, de receber benefício previdenciário. Isto tem que ser apurado em processo judicial. Pegadinha, porque eles põem assim. Apurado em processo judicial ou administrativo. Administrativo não. Processo judicial, tem que ir lá para o juiz. Judicial. Assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Então, perde o direito à pensão por morte, cônjuge ou companheiro ou companheira, se comprovada a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apurado em processo judicial, assegurados direitos ao contraditório e ampla defesa. Perfeito. Exemplo clássico aqui, exemplo clássico. Tem lá um senhorzinho, normalmente é assim que acontece, tem lá um senhor, ele já é viúvo, filhos todos maiores, tem uma boa aposentadoria, não tem mais nenhum dependente. Aí tem uma senhora que contrataram como cuidadora do idoso, senhora muito gente boa, cuida direitinho dele, está precisando, né? Ela também sozinha, não tem ninguém, e aí, vamos casar os dois, vamos casar os dois. Casar só ali no papel, né? Porque aí quando ele morrer, ele deixa a pensão para ela. É o típico caso. É o típico caso. Aí, Flávio, como é que prova? Não é fácil provar. Não é fácil provar na prática. Mas se provar, é o típico caso. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Regras, né? Regras envolvendo benefício de dependente, dependente com dependente, tudo. Regras muito importantes e que vão nos ajudar lá na frente, quando a gente for falar de pensão por morte, um monte de coisa você já vai saber. Ok? Muito bom. Próxima aula, tema novo.